E por falar em números, o Instituto GERP divulgou mais uma pesquisa eleitoral sobre a corrida à presidência da República. A gente vai conferir todos os números agora aqui na nossa tela. Primeiro, a simulação para primeiro turno. Intenção de voto para presidente no primeiro turno, pesquisa estimulada, margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Presidente Lula do PT com 38% empatado com Flávio Bolsonaro. Os dois, então, empatados com 38% exatamente. Renan Santos, do Missão, aparece com 5% à frente de Ronaldo Caiado, que tem 4%. Romeu Zema, do Novo, 2%. Cabo Daciolo, do Mobiliza, 1% das intenções de voto. A gente confere mais números aqui. Ainda do primeiro turno, Augusto Cury do Avante 1%, Samara Martins, Rui Costa Pimenta e Hertz Dias não pontuaram, não sabem 7%, nenhum deles. As pessoas que respondem que não votariam em nenhum deles, 4% de acordo com a pesquisa GERP. Temos agora, na sequência, a simulação para o segundo turno, a intenção de voto para a presidência no segundo turno. E aqui, apesar da margem de erro, Flávio Bolsonaro aparece em primeiro com 45% das intenções de voto, mas empatado tecnicamente com o presidente Lula, que tem 43% das intenções. Nenhum deles 10%, não sabem 2%, segundo a pesquisa GERP. Lembrando que ao todo foram ouvidos 2.400 eleitores durante os dias 6 e 8 de agosto. E o registro da pesquisa BR 08045/2026. E só reforçando, margem de erro de 2 pontos percentuais e para menos, e a confiabilidade é de 95%. E a pesquisa também avaliou com os eleitores quais são as preocupações da população na hora, principalmente de votar num candidato. Os principais problemas, os 3 problemas mais graves na opinião do eleitor: violência e falta de policiamento, ganhando os dois disparado, 46%, corrupção, 24%, falta de hospitais e postos de saúde, 24%, falta de médicos, 21%, uma pesquisa que mostra muito o dia a dia dos brasileiros. Impostos muito altos, 20%, custo de vida muito alto, 15%, escolas ruins, 14%, desemprego, 11%, mas eu reforço aqui, violência e falta de policiamento afligindo a população, 46% dizem que esses são os principais problemas que nós temos no país. Deixa eu trazer aqui os nossos comentaristas, a Dora Kramer, para falar dessa pesquisa, ao contrário de outras pesquisas, né, Dora, que vão oscilando. Aqui o segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece em primeiro, mas na margem de erro, no limite, com o presidente Lula, e a possibilidade é de que os dois vão trocando de lugar nesse segundo turno, na medida em que a campanha avança? Pois é, não dá para saber. O que a gente percebe claramente é que essas pesquisas que saem, todo dia tem uma pesquisa nova, elas ficam ali naquele patamar mais ou menos o mesmo. Se houver alguma novidade, vai ser a partir da propaganda oficial, que começa depois do horário de TV, se tiver realmente influência, mas a mexida, se houver novidade, se trouxer, vai ser ou numa queda do Flávio ou no crescimento de um outro candidato da direita. A vaga do presidente Lula no segundo turno me parece absolutamente garantida. Não vai ter um quadro de um embate de direita e direita. Isso não vai acontecer. Eu insisto num ponto que é na questão da pesquisa espontânea. Essa pesquisa GERP, na espontânea, que é aquela em que o pesquisado não tem nenhum nome na frente dele, tem que vir da cabeça dele, quem ele lembra, quem ele gosta. 28% nessa pesquisa disseram que não sabem ou estão indecisos, 28%. Outra pesquisa que saiu hoje, que foi da CNT, esse mesmo índice na espontânea, 31%, e 30% tem sido o patamar das espontâneas, que é o que conta e o que mostra que muita gente não está engajada, ainda não começou o cenário eleitoral. E aí a gente pode supor que muita coisa pode mudar, ou não. Quanto à escala de preocupações, Tiago, você nota que a gente pode dar o nome, a gente junta, é tudo serviço público, é tudo o poder público, a insatisfação
com o comportamento, a conduta, quando se fala de corrupção, e o serviço, quando se fala de segurança, saúde, educação, etc. Esse recado, o poder público não entendeu ainda. Esse recado foi dado de maneira contundente nas ruas quando, em 2013, isso ainda não foi compreendido, ou se foi compreendido, não foi corrigido. Estão fazendo cara de paisagem. Todos os candidatos, todos os presidentes, todos os governadores, porque continua a mesma insatisfação grande, não é uma insatisfação pontual, aqui e ali, não. Satisfação grande com aquilo que as pessoas, há 13 anos, disseram, foram para a rua, e foi aquele fuzuê que todo mundo lembra, que dali decorreu, depois de 3 anos, 2 anos, veio um impeachment do presidente, e esses assuntos continuam em pauta, continuam na preocupação, e não é que não são resolvidos, que não são coisas que você pode resolver do dia para a noite, não são tocados, não são levados a sério, ficam lá discutindo o que o Trump pensa, o que o Milei pensa, quer dizer, é um completo descolamento da realidade. Vilela, claro que as pesquisas têm diferenças de metodologia, umas são presenciais, outras por telefone, mas quando nós temos 2 candidatos nesses polos, no segundo turno, uma pesquisa dá um em primeiro, outro em segundo, mas os 2 em margem de erro, aí de repente uma pesquisa 2 dias depois dá uma distância muito maior, tudo ainda muito aberto, né? Exatamente, especialmente nesse contexto que a gente tem visto nessas eleições, tal qual vimos nas eleições de 2022, que é de uma distância muito pequena entre os candidatos. E aí, nesse sentido, com uma diferença tão pequena, a margem de erro acaba abarcando toda e qualquer reviravolta, toda e qualquer movimentação. E quando a gente analisa diversos institutos, a gente vai fazendo uma análise da movimentação política que se tem em cada circunstância, especialmente analisando quais atos políticos levaram a determinada movimentação. Nós vimos há um pouco tempo atrás, por exemplo, um certo descolamento, uma certa crescida por parte do presidente Lula por conta ali de um momento infeliz que Flávio Bolsonaro passava e que de alguma forma acabou representando um revés. O que se percebe dessas últimas pesquisas é que, na média, há um estancamento dessa sangria de Flávio Bolsonaro e até uma certa recuperação, fazendo com que a curvatura ela adquira um novo viés. E com isso retome a uma diferença pequena dele para o presidente Lula, e o que acaba sendo confirmado em linhas gerais pela maioria das pesquisas, que apresentam, portanto, uma diferença muito pequena entre os 2 principais polos de atuação.